19 de abril é marcado pelo Dia dos Povos Indígenas do Brasil, data de intensa reivindicação por direitos historicamente negligenciados ao segmento. No entanto, neste ano, o momento possui um peso maior, pois está para ser definido o Marco Legal Indígena, que estabelece o reconhecimento da demarcação, do uso e da gestão aos povos originários. Pela tese do marco temporal, os povos indígenas somente teriam direito à demarcação de terras que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. O Supremo e o Congresso vivem um embate sobre o tema desde o ano passado. A tese do marco foi declarada inconstitucional pelo STF, mas o Congresso aprovou uma lei para instituir a medida. Esse entendimento foi considerado inconstitucional pelo Supremo em setembro de 2023. Entretanto, em resposta, o Congresso aprovou a Lei 14.701/2013, estabelecendo um marco temporal. O presidente Lula chegou a vetar o dispositivo, mas o veto acabou derrubado por parlamentares. Gilmar Mendes, do STF, determinou a instauração de um processo de conciliação no conjunto das ações judiciais que questionam a constitucionalidade do marco temporal. Na prática, a decisão monocrática, ou seja, individual, suspende o andamento processual de todas as ações sobre o tema até que o STF profira a sentença definitiva acerca da legalidade do marco temporal. A ação de Gilmar foi considerada arbitrária por entidades indígenas. A crítica também é compartilhada pelo professor Flávio de Leão Bastos Pereira, que é doutor e mestre em Direito Político e Econômico e especialista em genocídios e direitos humanos. Bem, na minha opinião, uma tentativa de conciliação que envolva a questão do marco temporal, uma ideia que nós sequer podemos chamar de tese, porque de tese não tem nada, é uma violação flagrante, frontal, contra a Constituição brasileira de 1988 e também viola todas as normas internacionais, globais e regionais, inclusive as de soft law, as declarações da ONU, a Interamericana, dos povos indígenas, aquelas normas vinculantes, como a Convenção 69 da OIT, o artigo 231 da Constituição brasileira, que é claríssimo, não há qualquer dúvida sobre a sua interpretação, né? Esta ideia do marco temporal, ela é absolutamente inconstitucional, inconvencional, e o próprio Supremo Tribunal Federal já a rechaçou. Esta lei, a lei do genocídio, aprovada pelo Congresso Nacional, ela não tem qualquer sustentação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista histórico, e apenas na política brasileira, onde nós encontramos a tentativa constante de subversão da ordem constitucional, do próprio regime democrático, é que se encontra reflexos, projeções dessas tentativas de eliminar a existência dos povos indígenas. O que nós estamos falando aqui é da existência dos próprios povos indígenas e, claro, de toda a humanidade. Não há humanidade sem meio ambiente, não há meio ambiente sem povos indígenas. Portanto, penso que, ainda que se possa dizer que existe um momento processual em que se tenta uma conciliação, especialmente entre poderes públicos ou órgãos que representam os seus poderes, não há qualquer possibilidade de se conciliar a respeito de concessões sobre os direitos indígenas, que são direitos sagrados, inconstitucionais, são direitos perenes. Então, penso que o ideal é que o Supremo Tribunal Federal confirme a sua já anterior decisão, declarando a inconstitucionalidade desta lei que aprovou, junto com o marco temporal, outras diretrizes violadoras dos direitos dos povos originários do Brasil,
e que engavete para sempre esta teratologia jurídica, esta ideia tão violenta mesmo, um verdadeiro lawfare que se pratica contra os povos indígenas no Brasil hoje. Na esfera do Poder Executivo, os desafios do governo federal não são poucos, principalmente no combate do garimpo em terras indígenas, assim como problemas com racismo, preconceito, violação aos direitos das mulheres indígenas, falta de acesso à saúde e serviços públicos, além da alimentação escassa e pobres em nutrientes aos povos originários. No último dia 19 de abril, o presidente Lula homologou terras indígenas e indicou a retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista. Ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ele reforçou que segue na luta para derrubar o marco temporal. Eu vetei tudo, mas aí eles derrubaram o meu veto. E agora nós estamos a continuar brigando na justiça para manter a decisão que a Suprema Corte já tinha tomado.